Vamos nos colocar em pé, irmãos. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. Vamos falar juntos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não for amor, nada mais é. A palavra diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não precisava dar prova de amor, mas Ele nos deu. Nesta noite, quando vamos tomar do pão, que é o símbolo do corpo do Senhor, quando vamos beber do cálice, o símbolo do sangue do Senhor, nós estaremos participando de um dos momentos mais gloriosos, a volta ao Calvário, a compreensão da vida, da misericórdia e do amor do Senhor. Mas algo que o nosso coração precisa, e é nessa noite que queremos trazer uma palavra antes da celebração da ceia. Há uma pergunta que eu quero fazer: quem está no trono do seu coração? Quem está no trono do seu coração? Ou Jesus está no trono do seu coração, ou Ele tem o domínio absoluto, ou Ele não tem. Jesus não está no trono de uma forma automática. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vem para o trono. Mas muitas vezes durante a caminhada, ele vai dizendo: Jesus, não tenha controle na minha vida nesta área, nessa outra área também não. Ou Jesus Cristo está no controle total, ou Ele não está. Mas para conhecermos isso, vamos conhecer um pouco o nosso coração. No livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, o verso 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, ou seja, dele procedem as fontes da vida. Ou seja, todas as áreas da vida são tangidas pelo nosso coração. E quando o Senhor Jesus está no trono, reinando, e nós também o reconhecendo como Senhor absoluto de nossas vidas, isso que é a fé. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos orar. Pai, a tua palavra é a verdade, Senhor. Meus irmãos estão aqui, ó Deus, para ouvirem a tua palavra, para terem um encontro contigo, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra possa consolar, possa edificar, possa exortar, possa trazer esperança, possa trazer alento, possa provocar vida, Senhor. Ó Deus bendito, venha usar a tua palavra. Senhor, transforma o Logos em rema. Sobre o pregador conceda a unção do Espírito, um coração, ó Pai, cheio de graça e misericórdia. Senhor, eu reivindico em nome de Jesus todos os meus irmãos para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus vai falar com você. Vamos assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, nesses dias, Deus está movendo com tanta liberdade, com tanta graça em nosso meio. Esse local aqui, que é relativamente grande, temos aqui 6.000 lugares.
Mas não vai levar muito tempo, você vai ficar na fila para poder entrar. Chorando para poder participar da reunião. Eu estou vendo já pessoas até do lado de fora. Queria continuar pedindo, meus queridos diáconos. Temos aqui à minha direita alguns lugares ainda. Para que a partir de agora, só o Espírito Santo pudesse andar em nosso meio. Amém? Amém. Vamos conhecer um pouco o nosso coração. Porque a palavra diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Se o nosso coração vai bem, até o rosto da gente é diferente. A palavra diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Toda pessoa feia tem um coração feio. Beleza não é esse negócio daí que as pessoas falam. Beleza é lá dentro. Coração. E o crente, ele não vive subjugado de forma alguma pelos padrões do mundo. Eu vejo algumas irmãs assim se sacrificando para pesarem 45 quilos. Quem falou que pesar 85 quilos é pecado? Mas pelo contrário, se tem algum problema de patológico, problema de doença, coisa assim, aí sim é outra coisa. Mas muitas vezes pessoas se matam, se sacrificam, sendo que a palavra diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Dê uma olhadinha para a pessoa mais linda que está aí do seu lado. Está vendo? Sua esposa, seu marido, ou quem sabe seu futuro. Amém. A salvação, meus irmãos, é um ponto. Mas a salvação é apenas o começo. Quando uma criança nasce, ela é uma criança. Mas nós não queremos que os nossos filhos fiquem como bebês a vida toda. Deus já programou tudo quando nós nascemos. Havia um programa que muitas coisas iriam acontecer dentro de um curso, algo programado. Na puberdade, com os 12, 14 anos, os rapazes começam a ter barba, não é? As meninas, muitas coisas começam a acontecer. No mundo espiritual também. Quando a pessoa vem para o Senhor, ela é um bebê. Mas ela precisa fazer algo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, o versículo 12. Há uma palavra do Senhor aqui, tão forte, mas assim, tão contundente para nós nesta noite. Filipenses 2, verso 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui está dizendo que a nossa salvação, nós precisamos fazer o que com ela? Desenvolver. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu preciso desenvolver a salvação. Eu preciso alcançar, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem. Eu não posso simplesmente me contentar dizendo assim: eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. A expressão maior da salvação, ela acontece sim depois da nossa morte, mas ela tem que ser realidade aqui no presente. Desenvolvei a vossa salvação, é o que nós precisamos. Agora, como desenvolver? Eu preciso conhecer, eu preciso saber. Preciso trabalhar isto. No Salmo 26, o versículo de número 2, a palavra de uma maneira, como toda a palavra do Senhor é. Salmo 26, verso 2, ao momento quando o salmista abre o seu coração diante do Senhor,
rasgando a sua alma, dizendo assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. É isso que ele pede: examina-me, Senhor. Examina-me, Senhor. As pessoas não gostam muito de serem examinadas. Há muitos homens que morrem com câncer na próstata porque ficam envergonhados de fazer o exame. É uma situação constrangedora para os homens. Ele diz: eu nunca vou fazer isto. E um exame traz o livramento. Quantas vezes, quando nós trancamos o nosso coração também, quando nós não nos abrimos diante do Senhor dizendo: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me os pensamentos, sonda-me, ó Deus. O Salmo 139 termina dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece os meus caminhos. Essa palavra sondar na Bíblia tem um contexto assim diferente. Sondar significa virar. Na minha casa eu tenho um jardim, tem flores. Nem sempre eu tenho a oportunidade de aguar o jardim, mas quando eu faço com muita alegria. Mas ali tem algumas pedras, são pedras ornamentais. Mas algumas vezes a gente tem que mexer naquelas pedras. E quando a gente tira a pedra, debaixo daquela pedra está cheia de minhoca, de lesma, de vermes. Uma bicharada está ali. Enquanto a pedra está ali, que ninguém mexendo nela, a gente não vê essa bicharada que está ali embaixo. Mas no momento quando nós removemos, viramos, nós passamos a ver. Quando a gente diz: sonda-me, ó Deus, é exatamente isso. Vire a pedra, vire a pedra. E quando é de dia, o calor do sol, o brilho, antes ali havia apenas escuridão. Elas estavam vivendo ali, aquelas minhocas, aquela coisada toda ali embaixo, tudo ali, ninguém mexia, era tudo escuro, a vida era aquela. Mas quando a pedra é virada, a luz chega, o que acontece? O que precisa ser morto, prejudicial, é elevado. Quando nós dizemos aqui no Salmo 126, examina-me, Senhor, prova-me, Senhor, sonda-me o coração e os pensamentos. Nós temos uma facilidade muito grande de examinar o outro, de provar o outro. Quantas vezes o marido e a mulher, quando estão assentados juntos no culto, um fica dando sempre cutucada no outro: isso é para você, viu? Isso é para você, olha só. Mas aqui é algo pessoal. Como a fé é alguma coisa que nós temos que internizar. Ou seja, trazendo: sonda-me, ó Deus, examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Por quê? Nessa noite nós vamos celebrar a ceia. E em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 28. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 28, diz algo que nós temos que fazer. Eu quero desenvolver a salvação, mas para eu desenvolver, eu preciso me examinar. E aqui está escrito assim, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é uma questão de você não participar da ceia. A palavra diz: examine esse homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine. E no momento quando você examina, se aparecer pecados, se aparecer situações que estão ali antes escondidas, mais do que nunca você precisa participar da mesa, no sentido de tomar posse da graça do Senhor Jesus e do poder que há no sangue do Cordeiro. É isso que precisa. Algo que nós precisamos fazer está aqui em 2 Coríntios capítulo 13,
o versículo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 13, o versículo 5. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, um dos tempos assim mais gloriosos da história. É o tempo que o Senhor está preparando a igreja. É o tempo que o Senhor está investindo na igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Eu já devo ter celebrado aproximadamente quase 1000 cerimônias de casamento. Hoje eu estou celebrando o casamento dos filhos de irmãos que eu celebrei o casamento deles. Um dia eu vou estar celebrando o casamento de netos de irmãos que eu celebrei o casamento deles. Mas uma das coisas que mais me impacta é que muitas vezes quando a noiva vem falar comigo, ela vem com uma carinha. Mas no dia do casamento, ela vem toda, como diz a Renata, assim, treslumblante. Ou seja, ela vem cheia de glória, vem linda. A noiva de Cristo é a igreja. O sonho do Senhor nesta época, preparando a igreja, renovando, avivando-a, é exatamente para a vinda do seu Filho. E diz aqui, 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Hoje, existem tantas coisas tão infantis que as pessoas estão pregando. Existe tanta confusão religiosa. Existe tantas coisas assim doutrinárias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Existe, eu posso dizer assim, baboseiras mesmo. E quando você espreme, não tem nada a ver com a palavra. Por isso a Escritura diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ou seja, se Jesus realmente é o centro da sua vida. Se Jesus é a pessoa. Quantos hoje estão abraçando doutrinas ao invés de abraçarem Jesus? Quantos que estão abraçando costumes ao invés de abraçarem Jesus? Quantos que ficam pregando doutrinas e doutrinas ao invés de pregarem Jesus? Quanto misticismo religioso. Quantas coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. Quanta enganação. Quantos falsos cristos, situações que estão acontecendo por aí. Meus irmãos, há um momento que nós devemos olhar com muito carinho o que está escrito. Provai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ou seja, essa simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Quantas vezes, ao invés de Jesus estar no trono do nosso coração, pode estar doutrinas ali, podem estar costumes humanos ali, podem estar tantas outras coisas que não, Senhor. Porque quando Jesus está no trono, nosso coração se enternece. A manifestação da vida dele é tão diferente. Quando ele não está, muitas vezes as nossas atitudes, os frutos da nossa vida, são frutos de carnalidade, são frutos de pecados, são frutos de indiferença. Mas eu oro, como você ora também. E nesses dias de avivamento, irmãos, eu confesso a vocês que eu nunca recebi tanta gente também no gabinete, me procurando para confessar pecados, para acertar a vida, para buscar reconciliação. É o tempo de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, esse tempo tão maravilhoso. Mas este tempo aqui a palavra diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Senão é que já estáis, o quê? Reprovados. A fé é Jesus em nós. É a vida dele na nossa própria vida, irmãos. É isso que faz realmente assim
toda, mas toda a diferença. Em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. 1 João capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12 dizem assim. 1 João capítulo 5. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa palavra vida, em português é apenas uma única palavra, vida. Mas na língua grega, existe uma palavra para vida, que é a palavra bios. Bios é vida. Mas existe uma outra palavra de apenas 3 letras para vida também. Uma delas é a palavra zoe. Z-O-E. Zoe. Só que zoe é vida, mas é a vida de Deus. A palavra aqui é zoe, é a vida de Deus. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, ele não estava citando simplesmente vida no sentido de bios. Ele estava dizendo, eu vim para que tenham a vida de Deus. É a vida de Deus, por isso que a Escritura diz de uma forma tão clara, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna, o apóstolo João mostra através do Senhor Jesus, que vida eterna é uma qualidade de vida. Vida eterna não é quantidade, vida eterna é uma qualidade, é a própria vida de Deus em nossa vida. Por isso está escrito, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Não é aquele que tem conceito sobre o Filho, não é aquele que tem simplesmente doutrinas a respeito do Filho, mas aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Diga para o seu irmão, diga para ele, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso diz, examinai-vos a vós mesmos. Será que Jesus está no trono da sua vida? O centro. Qual que é o seu prazer maior? É o Senhor. Jesus é o centro da sua paixão. O que te dá mais alegria? É fácil você perceber se realmente Jesus está no centro ou não. É quando a alegria, você sente prazer nele, sente prazer na palavra, sente prazer na igreja, sente prazer, você tem saudade. Quando você viaja, você tem saudade, não é lá da sua casa apenas, mas saudade dos irmãos, saudade da igreja. Existe algo que nós precisamos fazer. Um dos textos mais tristes da Bíblia está aqui em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É o Senhor dizendo para crentes. Esse versículo é usado muitas vezes para evangelizar pessoas não crentes. Mas isso está escrito aqui para a igreja. Ele está dizendo para uma igreja, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja. Está falando para mim, para você. Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e bate, e ele está falando para a igreja, está falando para crente, significa o quê? Nós sabemos que a porta que ele bate é a porta do coração. É porque ele não está
no trono deste coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não é ouvir a voz dele, que alguns dizem assim: ah, Jesus, coitadinho, está do lado de fora, está sentindo frio, deixa Jesus entrar na sua vida, dá uma chancezinha para ele. Não é assim. Ele entra para sentar no trono da sua vida. O clamor que ele diz aqui, toda bagunça que você vê na sua vida, muitas vezes toda confusão que você tem dentro do seu casamento, todo problema surge exatamente por isso. Quem está no trono do seu coração? Imagine o marido aqui e a esposa aqui. Se os dois caminham em direção a Deus, o que acontece com os dois? Vão estar juntos. Se os dois caminham em direção a Deus, sempre vão se encontrar. Mas se um caminha em direção a Deus e o outro caminha para o outro lado, nunca há problema. Quando Jesus é o Senhor, eis que estou à porta e bato. É o Senhor falando para crente. Esse não é um texto para incrédulo, é um texto para crente. Ele diz: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ir abrir a porta e se arrepender e falar: Jesus, tome mesmo o meu coração. Senhor, o trono é teu, Senhor. O trono é teu. Como que as coisas são assim tão simples e as pessoas complicam tanto? Ah, meu irmão, examine o seu coração. Tudo que o Senhor podia fazer por você, Ele já fez. Daqui a pouco, quando comemos do pão e bebemos do cálice, que mais que Deus podia mostrar? Que demonstração de amor maior Ele poderia trazer a não ser esta? Tudo. Mas agora é uma escolha. E é algo que você vai fazer. Dizendo: Senhor, entra mesmo. Senhor, tome. Senhor, eu quero ter a tua vida. É a vida de Deus. A nossa fé, ela não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento com o Senhor. É a vida dele na nossa vida. É por isso que a palavra diz lá em Pedro, dizendo: vós porém sois raça eleita. Nós aqui no Brasil, não existe uma raça brasileira. Existe o povo brasileiro. O povo brasileiro. Quando eu estive na Coreia, uma das coisas que me impressionou é que na Coreia não tem o povo coreano. Tem a raça coreana. Coreano é uma raça. Uma raça. Nós somos um povo. Há uma miscigenação muito grande. Mas com o coreano não. O coreano é uma raça. A palavra diz que nós somos uma raça. O crente, o cristão, é uma raça. Uma raça. Só que ele diz: uma raça eleita. O Senhor nos elegeu. Não por nossos méritos ou virtudes. Mas Ele escolheu a mim e a você. E nós deixamos ser escolhidos por Ele. E estamos vivendo essa realidade dentro da palavra. Agora, algo que nesses dias o Senhor deseja operar. Está aqui em Atos capítulo 3, os versos 19, 20 e 21. Quando o nosso coração é colocado diante do Pai. Se o Senhor realmente não estiver no trono, e enquanto eu estiver falando, eu tenho orado para que essa palavra caia no seu coração e produza resultado. O que você deve fazer? Nós precisamos fazer o que está escrito aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério,
e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa palavra cancelar é uma palavra contábil. Hoje, é muito difícil você encontrar um brasileiro que não tenha dívida. Eu não vou perguntar para você, quem tem dívida aqui? Pode ter certeza. Só que tem muita gente que faz uma coisa, paga dívida com dívida. Ou seja, ele está devendo um banco, aí ele faz um empréstimo no outro banco para pagar aquele banco. Pagou nada. Dívida não se paga com dívida. Nunca faça a loucura de querer pagar dívida com dívida. Sair pedindo dinheiro emprestado para pagar a dívida, porque você não vai pagar a dívida. Ela apenas vai aumentar mais e você vai estar apenas mudando a titularidade da dívida. E não faça a bobagem também daquele moço de São Paulo que cortou a mão para tentar conseguir algum dinheiro do seguro para pagar dívida. Porque as coisas vêm à tona, ele ficou sem a mão e a dívida também não foi paga. Diz aqui a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Existem duas coisas: arrependimento e conversão. Qual a diferença? Arrependimento é como alguém que está andando nessa direção. Ele se arrepende, ele dá uma meia volta, toma uma direção nova. Arrependimento toca nossas ações. Arrependimento toca os nossos atos. Arrependimento toca a nossa maneira de viver. A conversão muda a nossa mente. São duas coisas. O arrependimento fala de ações, algo que fazemos, o nosso caminhar, damos uma guinada, mas a conversão muda a mente. Como? Vamos entender, por exemplo, no dia, depois de manhã, daquele feriado de Aparecida. Quando a pessoa converte, ele começa a ter Maria naquela posição segundo a palavra de Deus. A mente foi mudada. A conversão muda. Por isso que a palavra diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando daqui a pouco nós formos celebrar a ceia, quando você beber do vinho, o símbolo do sangue do Senhor, você está fazendo uma afirmação. E é uma afirmação que Satanás, o acusador, não pode de forma alguma encontrar brecha em sua vida, quando você afirma: os meus pecados todos foram perdoados pelo sangue de Jesus. É uma realidade, algo realmente que toma, que envolve. Agora, você precisa caminhar com um alvo específico na sua vida. Em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, o versículo de número 13 e 14. O apóstolo estava aqui, já tinha examinado, olhado a sua vida, caminhado. Aí houve um momento quando Paulo estava no fundo de um cárcere e ele escreve a carta aos Filipenses. E no verso 13 ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe, ele diz: meus irmãos, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para você desenvolver a sua salvação, você precisa escolher esquecer. Esquecer. Se Deus esqueceu os seus pecados, quando o Senhor perdoou você, por que você não esquece? O
acusador sempre está aí, tentando fazer você lembrar os seus pecados. Todo pecado confessado e abandonado é perdoado. É o que a palavra do Senhor diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Ele diz: prossigo para o alvo. Qual é esse alvo? O alvo que é o sonho de Deus para você e para mim aqui na terra, de vivermos aqui a vida do Senhor, de operarmos aqui na vida do Senhor. Um alvo, como o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O alvo realmente buscar, de ter o Senhor realmente no trono, às 24 horas. Existe uma doutrina do diabo que diz assim: você tem que pecar, você precisa pecar. Não. A palavra diz que o pecado não precisa ter domínio sobre a sua vida. Ao contrário, você pode viver de uma maneira tão bonita. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Nesta noite, quando você vai participar da mesa, mais do que nunca seu coração deve ser tão grato pelo que está escrito aqui. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Existem pessoas que rezam simplesmente o Pai Nosso dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas você pode vencer, meu irmão. Quando Jesus está no trono, quando o diabo bate na porta, quando as tentações chegam, você deve dizer assim: Jesus, atenda para mim. E o diabo, ó, todo problema surge exatamente quando o Senhor não está no trono. Porque quando Ele está no trono, reinando, dominando todas as áreas da nossa vida, como que é diferente? Porque o Senhor sabe livrar. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar. E a expressão maior, para que você compreenda isso, o como o Senhor sabe livrar. Nessa noite, eu queria pedir aos meus diáconos que viessem. E nós vamos agora começar a distribuir entre os irmãos o pão e o vinho. A todos os membros da igreja e aos membros de outras igrejas evangélicas que estão conosco. Porque o pão que você recebe é o símbolo do corpo do Senhor. O vinho é o símbolo do sangue do Senhor que foi derramado em seu lugar. E o seu coração deve estar cheio de uma realidade de esperança. Em Colossenses capítulo 1, o verso de número 27. Colossenses capítulo 1, o versículo de número 27, diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quantas vezes a esperança não canta no seu coração, a esperança não te domina. A palavra diz que há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas essa esperança aqui do Senhor, ela tem que encharcar a sua vida completamente. A palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe, meu irmão, quando Cristo realmente está sentado no trono do seu coração,
então Ele é a esperança da glória na sua vida. Mas se Ele estiver de lado, se Ele não é amado, adorado como Senhor de tudo, então não há esperança de glória na vida. Nesta noite, como está seu coração? Como está seu coração, meu irmão? Como está? Jesus, talvez você esteja dizendo, pastor, parece que nesses 60 dias o Senhor tem pregado só sobre arrependimento, sobre confissão, sobre acerto de vida. E eu posso dizer aos meus irmãos, é esta a palavra de Deus hoje. Você precisa, meu irmão. O que mais que o Senhor poderia fazer que Ele não fez? O pão que você vai receber, os diáconos podem começar a entregar aos irmãos. O pão que você recebe é o símbolo do corpo de Jesus. O vinho é o símbolo do sangue do Senhor. Para quê? Para que você não se esqueça que há poder na vida do Senhor. Cristo em você é a esperança da glória. A fé cristã, a fé, ela não é um conjunto de doutrinas. A fé é o nosso relacionamento com o Senhor. É algo totalmente diferente. O que você recebe é um símbolo, porque a realidade já existe dentro do seu coração. E toda a vontade do Senhor é que você tenha vitória. O Senhor sabe livrar. Você pode caminhar, meu irmão, de uma maneira tão gloriosa, segundo o querer, o propósito de Deus, o nosso bondoso Pai Celestial. Nesta hora nós vamos fazer uma oração cantando, dizendo: renova-me, Senhor Jesus. Senhor, eu não quero ser igual. Senhor, eu quero examinar o meu coração. Mas, Senhor, eu quero, Senhor, nessa noite, se Jesus realmente não está no centro da sua vida, tendo controle absoluto, você manifestando os frutos do Espírito, vivendo uma vida de vitória, de alegria, uma vida de santidade, você precisa se acertar com o Senhor. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Mas não deixe o Senhor fora. Ele está falando para crentes, para salvos. Diga: Senhor, entre mesmo em minha vida. Senhor, tome o trono é teu. Quem já recebeu, se coloque em pé. Só quem recebeu. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, ó Senhor, põe em mim o coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há dentro de mim Sobre tudo que se deve guardar, necessita ser guarda o teu coração. do Senhor. Guarda o teu coração.
Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Necessita mais de ti. A palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esta é uma hora do seu coração diante do Senhor. Só vocês dois. Meu irmão, não saia hoje daqui sem participar da mesa. Porque às vezes que você deixa de participar, você está falando que o sangue de Jesus é ineficaz para perdoar o seu pecado, ou para restaurar a sua vida. Todo conflito é somente um. Quem é que está no trono? Quem é que está no trono? Deixe Jesus no trono. Deixe-o no trono. Deixe-o no trono. Meu Senhor, nesta hora, quando teus filhos, ó Pai, seguram em suas mãos o pão e o cálice, que o teu Espírito, ó Deus, possa trazer, Senhor, uma convicção tão grande de restauração, de mudança, de acerto de vida, Senhor. Ó Pai, o Senhor disse que nós devemos esquecer as coisas que devem ser deixadas para trás, mas não podemos esquecer a realidade da tua morte em nosso lugar, a realidade da tua vida, Senhor. Nesta hora, Pai, que sobre cada coração possa repousar tanto do teu favor, do teu precioso nome, da glória, da graça do Senhor, em nome de Jesus. Levante o seu cálice e o vinho. Os diáconos que já terminaram na sua parte, corram para ajudar na outra parte, onde está havendo necessidade, como na minha esquerda aqui na primeira galeria. Nós vamos orar, cantando ao Senhor, dizendo: Senhor, tudo que eu quero. Vamos cantar: quão formoso és. Veja o retorno, veja. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Feche seus olhos. Quão formoso és. Mas a palavra diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olhem para mim. Nós cantamos: quão formoso és, Rei do Universo. Nunca ninguém foi mais belo do que o Senhor. Jesus era beleza pura, porque o seu coração era belo. O Senhor nunca experimentou qualquer nível de pecados. Mas houve um momento que diz aqui, olhando nós para Ele, nenhuma, não tinha aparência, nem formosura. O mais belo se tornou o mais feio. Por quê? Por quê? Só por causa do seu amor, irmãos. Diz a palavra que Ele tomou sobre si nossas dores, nossos pecados, a nossa maldição, toda a nossa desgraça. Olhando nós para Ele, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar, derramou seu sangue para trazer perdão aos meus pecados. Mas nesta hora eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida. O Senhor trouxe essa promessa, que aquele que invocasse o teu nome seria salvo. E nesta hora eu me dou a ti, entregando a minha vida,
recebendo-te como meu Senhor e meu Salvador. Eu tomo posse agora da vida eterna, segundo a tua promessa. Amém.